Olá, pessoal, futuros servidores aí da educação, ou do município, ou do estado do Rio Grande do Norte. Dando continuidade aí no canal, como eu tinha dito a vocês, a gente fez uma leve explanação, né, sobre os direitos humanos. Só que não tem como, ali, na verdade, vocês precisam se aprofundar em alguns conceitos, né? Não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é a gente estar dando sempre essas pinceladas aí no conhecimento de vocês, tá certo? Mas o que não dá para faltar, o que não pode faltar quando você vai para fazer um concurso desse é a leitura seca que a gente fala, né? A leitura seca de todo o material da legislação, né? Mauricélia, a declaração e legislação cada artigo daquele é um regulamento, tá certo? Então, o que eu oriento vocês? Primeiro, se for pegar o material, gente, pega ele do Planalto, tá certo? Do site do Planalto, tá bom? Porque é a forma como ele vem recepcionado. Aí vocês vão ver lá, entendeu? Que ele foi recepcionado. Então, ele foi ratificado, né? Como a gente já falou na aula anterior, ele é ratificado pelo presidente, né? E aprovado pelo Congresso, o tratado. E aí, a partir daí, ele, na parte de baixo, né, a parte de cima, quando você abrir lá no Planalto, lá no site do Planalto, quando você. A gente vai abrir aqui para vocês verem, mas aí você vai ver que a parte de cima, como é que ele foi recepcionado, tá certo? E de baixo, aí você vai ter o tratado, tá bom? Então, assim, é importante que vocês tenham contato com a lei seca, tá bom? Gente, eu posso estar sendo leviana aí, mas 70% é isso, tá? É leitura de lei seca. Ah, Mauricélia, mas é memorização? Não, vocês têm que entender o que vocês estão lendo, gente. Não dá. Vocês não vão conseguir, entendeu? Vocês têm que saber o que vocês estão lendo. Então, essa é a nossa proposta aqui. Eu vou fazer a leitura com vocês do máximo que nós conseguirmos, tá certo? Vamos fazer essa leitura juntos, tentar sanar as dúvidas que eu acredito que a maioria das pessoas tenham, tá bom? Na leitura da lei. No caso aqui, a gente vai estar falando da Declaração de Direitos Universais. Eu acho que é a parte mais fácil, porque todo mundo já teve contato uma hora ou outra com ela. Mas eu gosto de sempre falar com vocês palavras-chave, tá bom? De cada artigo daquele ali, a gente vai tirar pontos-chave, tá bom? E aí vocês anotem aí, não sei como é que vocês estudam, cada um tem seu método de estudo, né? Quando a gente dá aula para a pessoa, a gente costuma buscar observar na pessoa o ponto dela, né? Porque vai muito de cada um. Eu estudo melhor ouvindo. Então, ouça várias vezes. Eu falo muito isso. Gente, PDF é muito bom. Hoje em dia, a tecnologia é a nossa aliada. Então, você pode colocar o PDF e ficar ouvindo repetidas vezes. Eu aprendo melhor escrevendo. Então, você vai olhar aqui o que eu estou falando, vai abrir a declaração, vai imprimir a declaração e vai ficar escrevendo o que eu estou falando. Eu aprendo melhor marcando o que você está falando, eu marco aqui. Você é visual, né? Então, você vai lá e vai marcar o que eu estou falando, tá bom? Então, você aí, né, todo mundo adulto já deve ter experimentado, já sabe qual é a melhor forma que você tem de aprender. Na verdade, a melhor forma é as três juntas, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a melhor forma é as três juntas. Outra coisa é a repetição. Gente, não tem um método melhor do que a repetição, mas como a gente tem um tempo muito curto, então, às vezes, não a declaração, eu oriento que vocês leiam mais de uma vez, mas talvez algumas coisas vocês vão só dar uma lida, uma vez só, mas a você repetir é a parte principal. Então, a repetição é importantíssima, importantíssima. O que é isso? É o método de revisão. Então, você vai fazer essa aula comigo, então você vai escutar todos os artigos um por um, aí que é uma leitura mais detalhada. É a leitura que eu queria que vocês fizessem em casa só. Depois que vocês fazem essa leitura, que vocês marcaram, que vocês ouviram de novo, aí o método é de vocês. Escreveram, marcaram, fizeram. O ideal é que vocês fizessem um pequeno resumo dos pontos principais. Não, mas eu não tenho tempo para fazer.
você não tem tempo para fazer o resumo, mas no outro dia vocês retornassem a esse ponto principal, tá certo? Vocês pelo menos iam lá olhar. E logo depois que vocês retomassem esse ponto principal, vocês fizessem questões relacionadas ao tema de direitos humanos, tá certo? Então, a proposta que a gente tem lá no grupo de estudo da gente lá no WhatsApp é essa, que sempre a gente tivesse nessa perspectiva com legislação, tá bom? E aí vocês vão ver que o aprendizado vai se acumulando, porque como é que eu comecei? Qual foi a minha estratégia aqui? Eu comecei, vocês vão notar, e hoje essa aula de direitos humanos vai complementar a próxima aula, que é a aula que eu vou falar sobre o acordo interamericano, né? A outra declaração. E aí vocês vão ver que a Declaração de Direitos Humanos ela é mais resumida. Aí quando veio a Interamericana, ela traz todos os direitos bem detalhados. Ela é muito importante. Gente, ela é muito importante. Mas se você pegar a Constituição Federal Brasileira, ela contempla aqueles direitos. Então, vocês vão notar que conforme vocês forem lendo as declarações, vocês vão complementando os conhecimentos, tá bom? Então, vocês vão armazenando conhecimentos, tá bom? E aí, quando vocês forem ler lá na frente, por exemplo, a de Salamanca, vocês vão fazer vários links. Então, o conhecimento, ele vai se agregando, tá? Então, acompanhem a gente aí na sequência. Às vezes eu falo assim, gente, eu vou subir uma aula à noite, eu não consigo subir, tá bom? Por várias questões, porque isso aqui é um plus que eu tô tentando fazer, mas às vezes não dá certo, porque, como eu falei para vocês, eu sou servidora, minha dedicação é lá. Se sobrar, eu venho para cá. A verdade é essa, às vezes não sobra. Mas vamos começar sem demora, sem delongas. Já com a declaração aí. Espero que vocês, toda vez que vocês estiverem com aula com a gente aqui, gente, façam com a declaração em mão. Hoje não é a Declaração de Direitos Humanos. Abram ela aí no computador, estejam com ela em mão, porque assim ajuda demais. Vocês são pedagogos aí, quem não é pedagogo ou é da outra área, é professor também, sabe disso, gente. É material, vocês precisam ter esse material. Se não estão no nosso grupo, entre aí nos comentários, peça para fazer parte do grupo, para pegar o material. Baixem no Google, gente, é fácil de achar. Tenham material, gente, tá? Vocês não vão conseguir sem ter o material. Gente, vamos começar aí, tá? Declaração de Direitos Humanos. Lembrando que aqui eu já estou em outra fase, tá bom? Eu não vou retornar. Então, quem não entender alguma coisa, volta lá na primeira aula, na qual a gente explica mais ou menos sobre direitos humanos, tá? Aqui a gente já está falando da declaração, tá? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Gente, eu tenho dois métodos. Quando eu acho muito importante, eu vou até parar aqui para explicar para vocês como é que eu dou minha aula na vida, tá bom? Eu faço minha leitura, às vezes eu leio um pouco rápido. Quando vocês perceberem que eu estou lendo muito rápido, pode ter certeza que eu vou parar e vou fazer parte a parte, tá bom? Não se desesperem. E quando vocês verem que eu paro naquela parte, é porque não adianta eu ler o resto. Porque a parte principal é aquela. Eu quero que vocês parem ali antes de eu continuar lá na frente, tá bom? Então, tem várias formas aqui que eu vou ler para vocês, tá certo? Então, olha só. Agora foi a primeira parte. Preste atenção. Considerando o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Percebam que ele reconhece a família humana, a dignidade inerente a todos. Pessoal, lembrando da aula da gente de direitos humanos, recapitulando tudo que a gente lembrou de princípios de direitos humanos, tá tudo aqui, tá? Resumido em palavras. Lembra que eu falei para vocês das palavras-chave? Dignidade inerente a todos, positivismo, o direito humano, ele é justpositivista. A partir do momento que você nasceu, você já é portador de direitos. Então, você tem direitos que são justnaturalistas. Você nasce com ele, tá certo?
da família humana, da fraternité, nasce da Revolução Francesa. Lembra da Revolução Francesa? Lembra lá dos filósofos da Revolução Francesa? Fraternité, um por todos e todos por um. Lembra? Então, somos todos membros do mesmo mundo, né? Somos todos membros dos mesmos, somos todos portadores dos mesmos direitos, tá certo? Por que eu estou marcando isso para vocês? Porque tenham em mente a ideia de família, tenham em mente a ideia de fraternidade, quando forem responder todas as questões, tá bom? E aí vocês lembrem aí de igualdade de direito, tá? Direitos iguais, igualdade de direitos. Inalienáveis. Quem não sabe, inalienável é aquilo que não pode ser posto a preço, não é monetizado. Perceba que o que é o homem em sua natureza não pode ser monetizado. A dignidade não tem preço, o homem não tem preço, escravidão. Fazem alguma referência em relação a isso? Porque trabalhamos com igualdade. Todos nós somos iguais, todos nós somos portadores dos mesmos direitos, tá certo? Constituem o fundamento da liberdade. E aqui, pessoal, além de eu fazer o realce, eu ainda vou vir aqui, ainda vou sublinhar assim, ó. Não pode, ele não deixa, né? Ai, que bicho chato, ele não vai deixar. Gente, liberdade é o princípio número 1. Liberdade, eu preciso ser livre. Direitos humanos, o princípio basilar é a liberdade. Liberdade. Guardem no coração. Justiça e paz no mundo. Perceba que a base do direito humano é liberdade, justiça e paz. Liberdade, justiça e paz. Aí você vai lá e coloca vida, tá? Cuidado. Liberdade, justiça e paz no mundo. Muitas vezes, meus amores, a vida, ela vai ser... o direito à vida, ele é diminuído a partir do momento em que direitos de uma coletividade estão sendo postos em perigo. Porque o coletivo, família humana, fraternité, lembra? O direito coletivo prevalece ao direito individual, viu, pessoal? Então, por isso que em estado de guerra aqui no Brasil, o direito à vida ele não é absoluto, né? Em estado de guerra declarada, ele pode ser relativizado. Então, prestem muita atenção nisso. A gente tem essa consciência de que direitos humanos é direito à vida. Ele pode ser relativizado, sim. Tá bom? Claro que é básico, gente. Eu não tô falando isso, mas é porque erram tanto isso nas questões que eu fico, meu Deus. Guardem isso na cabeça, gente. Por que existe a OTAN? É um órgão da União, das Nações Unidas, ligado às Nações Unidas, que é um colegiado de países que guardam a paz, gente. Eles vão invadir um país no qual que esteja, por um motivo ou outro, ameaçando a paz mundial. E não é uma guerra, e uma guerra não tem morte. Entenderam como é? Então, assim, guardem na cabeça de vocês que existe um modelo aqui que é direitos e deveres, certo? E o coletivo precisa ser preservado em detrimento, muitas vezes, do individual, tá certo? Então, assim, o preâmbulo é muito importante. E esse primeiro parágrafo, para mim, vocês precisam guardar no coração, tá bom? Vamos lá. Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Aqui vocês sabem do que ele está falando, né? É do contexto histórico no qual a declaração nasceu, tá? Não vou retomar nesse tema porque as outras aulas vocês já viram.
Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito. Veja, olha a palavrinha-chave de novo, meus amores. Regime de direito. Isso quer dizer que é um Estado de direito. Carta Magna. O que é a Carta Magna aqui no nosso país? Constituição. Tá certo? Então, nós vivemos num Estado e esse Estado é regido por um regime de direito, no qual tudo está normatizado na lei, tá certo? A tutela do Estado, tanto a tutela como a proteção dos abusos do Estado está descrito nessa Constituição, tá certo? No regime de direito. Para o homem, para que o homem não seja compelido em supremo recurso à revolta contra a tirania e a opressão. Ok? Veja que em algum momento aqui na história do Brasil, e não um momento muito longe, nós tivemos a tirania e a opressão. Na época da ditadura militar, por exemplo. E nós já tínhamos já éramos signatários. Então, veja que quando a gente fala da Declaração de Direitos Humanos, mesmo nós sendo signatários, a gente vai ter muitas críticas em relação a isso. Mas guarde isso para outros temas, para outra vida. Aqui no concurso, não. Aqui no concurso, toda vez que você vai ler, isso você vai ler para responder a questão da prova, tá certo? Então, fique atento no que está dizendo o texto da lei. Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Então, assim, o papel das organizações nacionais, né, das Organizações Unidas, é geralmente buscar a paz entre as nações. Então, isso aí eu acho que não precisa a gente ficar falando sempre, porque vocês já sabem, né? Considerando que na carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a fé nos direitos humanos do homem, na dignidade, olha só, gente, a fé nos direitos, tá certo? A dignidade, o valor da pessoa humana, justnaturalismo, na igualdade de direitos dos homens e mulheres. Veja, chama a Declaração do Homem, né? Enfim, a gente sabe que a gente tem, inclusive, uma convenção, a gente pode tratar dela, não sei se eu vou poder, que a gente ali, eu tô fazendo aquela escolha de Sofia, muito difícil, eu tô escolhendo, eu tô pensando o que eu posso fazer, mas que eu acho que vai cair, mais provável de cair mesmo, para o concurso da educação. Mas é difícil, mas tem uma declaração, uma convenção das mulheres, sabe? Mas foi muito mais tardio do que agora. Então veja que esse aqui ele fala sobre os direitos dos homens e das mulheres, mas eles não falam em igualdade ainda, tá bom? Se declaram resolvidos a favorecer o progresso social. Olha aqui, pessoal. Progresso social estará melhores condições de vida, de uma liberdade mais ampla. Perceba que o direito humano está falando aqui da prestação positiva do Estado. Veja que o Estado, para que você tenha dignidade, ele precisa ter prestações positivas, ele precisa fazer algo também. Porque ele não pode conviver, as pessoas não podem viver na miserabilidade, entendeu? Porque aí não há dignidade na miserabilidade, mas a gente falou isso nas aulas anteriores. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover a cooperação com a Organização das Nações Unidas, então, órgão que vocês já conhecem ali, né, dos resumos que nós já falamos, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Pessoal, quando a gente fala do respeito universal e das liberdades fundamentais, guardem no coração o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Lá, o artigo 5º, ele fala dos direitos, das liberdades básicas. A gente fala que é os direitos individuais fundamentais da Constituição Brasileira, tá bom? A gente vai falar depois da outra declaração e eu vou fazer um paralelo com o artigo 5º da Constituição, tá bom? Então, são direitos fundamentais, dos quais qualquer pessoa não consegue sobreviver
sem eles, tá certo? São básicos a partir do momento em que a pessoa nasce, ela já faz jus desses direitos, certo? Então, pessoal, continuando aí, considerando que uma concepção comum desses direitos é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso, e aí a Assembleia Geral proclama que a presente Declaração dos Direitos Humanos como ideal comum. Veja que ele mesmo diz que isso é um ideal, certo? Como eu falei para vocês. Quando a carta nasceu, ela era um ideal das nações. A gente sabe que muitas nações se perderam nesse caminho, né? Enfim, nós também. A atingir todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação. E aí, vamos lá, né, galera? Como é que a gente... por onde começa os direitos humanos? Pela educação, pela liberdade. Por quê, Mauricélia? Porque a gente só é livre realmente quando a gente conhece. Eu gosto muito de fazer uma analogia, porque é uma coisa mais próxima da gente. Eu sei que na história tem várias outras histórias como essa, mas como a gente é contemporâneo, né, a gente traz a história que é mais próxima da gente. Tem um livro, que é um livro novo, que se tornou filme, que conta a história de uma menina, que chama a Menina que Roubava Livros. Acho que a maioria já deve ter lido o livro ou visto o filme. E tem uma passagem que eu gosto muito de comentar com vocês, que basicamente ilustra isso. Como vocês sabem, né, na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele tinha a juventude nazista, né? Então, as crianças eram doutrinadas desde a escola. E para que essa doutrina dele pudesse acontecer, tudo quanto era livro que não fosse voltado para a doutrina nazista foi retirado, era proibido e era punido com a morte. Então, assim, existia uma dinâmica que eles faziam as reuniões, né, no qual as crianças eram doutrinadas ali, as crianças e o adolescente, e no final dessas reuniões eles faziam grandes fogueiras com os livros, que eram os livros comunistas, né, os livros proibidos. E essa menina, que aí tem a história do livro, não vou contar para vocês aqui, que quem quiser ler o livro, leiam, que é um livro maravilhoso. Ela não sabe ler, né? E aí ela é adotada por uma família, dois senhores já de uma idade mais avançada. Ela é adotada por motivos que eu não vou contar aqui, vocês vão conhecer lendo o livro. E aí ela vai nesse dia, nessa reunião, e vê essa fogueira. E ela tem muita vontade de ler. Ela tem muita vontade de ler. E aí, quando a fogueira está acabando, ela vê que tem um livro lá que não queimou todo, que ele está uma parte só queimada. E ela vai, pega o livro escondido e bota debaixo da capa, porque é muito frio lá, né? E ela bota o livro debaixo da capa. Quando ela está indo para casa com o senhor, que é o pai dela, né? O pai adotivo, o pai vê a fumacinha saindo e ela se queimando, né? Porque o livro estava queimando por dentro. E aí ele fala, você vai matar todo mundo, porque mas eu quero aprender a ler. E ele se sensibiliza com isso, né? Então, a história do livro não é só essa, tem outros motivos para dizer porque que ela é a menina que roubava livros, mas é para você entender como era que Hitler conseguiu manipular a cabeça de uma nação e de outras muitas pessoas através do encurtamento, né? Da ignorância. Então, ele não dava acesso à cultura, ele não dava acesso à educação. Então, o que era ensinado era o que era permitido por ele, entendeu? Então, o livro é maravilhoso, todo professor deveria ler o livro, todo professor não, todo mundo deveria ler o livro, porque o livro não é porque ele vai contar a história da Segunda Guerra Mundial, que também é uma história muito bonita, mas é para dar essa visão de o que é a leitura, né? O que é o conhecimento do mundo, né? O que é você viajar para outros lugares sem sair, é o que você conhece, entendeu? É você sair da ignorância. E direitos humanos é liberdade, é você ter liberdade de pensamento, é você ter liberdade de crença, é você ter liberdade crítica, é você criticar
a sua realidade. Você só consegue mudar a sua realidade tendo pensamento crítico. É por isso, gente, que direitos humanos é tão importante para a educação. E dá vênias aí a todos que não concordam, mas eu achei maravilhoso o edital da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte com relação a esse aspecto de ter colocado um tópico isolado para isso. Todas as vênias aqui não concordam comigo. Porque eu acho importantíssimo que todos nós, dentro da educação, temos essa visão. A gente precisa ter essa visão, a gente precisa trazer os direitos humanos para dentro. A gente é que é a propagadora disso. A gente precisa aprender mais sobre direitos humanos e propagar isso dentro da escola. Tá certo? Entenderam qual é a magnitude da educação para os direitos humanos? É muito grande. Eu, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu não tinha essa visão. Eu já era pedagoga, foi a minha segunda graduação, e aí eu não tinha essa magnitude. E um professor me disse isso, eu fiquei tão lisonjeada, sabe? Mas, na verdade, eu não sabia, porque na minha graduação não foi forçado. Eu não sabia. Eu não estudei Direitos Humanos na minha graduação. Vou ser bem honesta com vocês, não estudei. Então, assim, o que eu sei de Direitos Humanos eu aprendi na Faculdade de Direito. Bem sincera com vocês. Vamos lá, vamos continuando aqui. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão de consciência, devem agir uns para os outros com espírito de fraternidade. Gente, eu não vou me deter, porque eu já expliquei lá no preâmbulo, tá? Gente, eu falo muito errado, viu? Eu sou acelerada, tá? Eu tenho um TDAH. Não parece, né? Ou parece, vocês já perceberam. O pedagogo percebe as coisas rápido. Aí eu me atrapalho nas palavras, viu? Melhorei muito, já era pior, viu? A idade vai melhorando. Artigo 2. Todos os seres humanos podem invocar... Sim, eu não tenho esse negócio de laudo não, viu? Viva a vida normal. Viva a vida vai me levando. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração. Então, qualquer pessoa pode invocar esse direito. A gente vai falar dos refugiados lá na frente, aí vocês vão entender por que todos podem invocar. Sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país, ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território, independente sob tutela, âmbito ou sujeito a alguma limitação de soberania. Gente, eu ia falar isso lá na outra declaração, mas eu vou dar uma pincelada aqui, que eu acho muito interessante. Vocês sabem o que é asilo político, não sabem? Vocês sabem que é asilo, né? Existem dois tipos de asilo, né? O humanitário e o asilo político. É que se enquadra aí, pessoal. Para vocês entenderem esse artigo 2 que é tão truncado, né? E a minha leitura também não é das melhores, tá? Eu leio só para situar vocês, mas a minha explicação é melhor do que a minha leitura. Esse artigo 2, ele é para falar sobre isso, sobre que qualquer um pode invocar o direito, entendeu? Desde que você seja signatário. E o Brasil viu? Existe uma convenção também sobre isso, né? Então, a gente, aqui no Brasil, vocês conhecem, né, a realidade da Venezuela, a realidade do Haiti. Então, nós somos um país com uma tradição de receber refugiados, tá certo? Então, esses refugiados são refugiados, às vezes, de crise humanitária, como é a questão do Haiti, ou por questões políticas, como na Venezuela, entendeu? Essas pessoas entram no país de forma livre. Livre, que eu estou dizendo para vocês, entre aspas. Elas não têm passaporte, elas não têm documento, elas não têm nada, e elas entram no país, às vezes, né? E aí chega aqui, elas recebem a tutela do Estado, elas vão receber documentação, as crianças vão para a escola. Eu recebo na escola, às vezes, crianças de outros países que às vezes não tem todas as documentações, e a gente vai providenciar essas documentações e a Secretaria de Educação realmente faz todas essas validações, tá certo? Então, esse artigo está dizendo isso, que independente de você, existe, e não sei se vocês conhecem esse termo do apátrida, não sei se vocês conhecem esse termo, é uma pessoa que não tem uma nação, porque entende, para que exista uma nação, precisa ter um povo e um território.
Território, gente, é chão, é terra, é local, delimitação mesmo, sabe? Tipo, uma terra com uma delimitação. Então, existe um povo, às vezes, que não tem uma terra, entendeu? A Palestina. Então, eles já passaram por outros locais também, e eles eram apátridas, porque não é um Estado reconhecido. E aí, esse povo não tem direito? Tem sim. Entenderam? Então, veja que os direitos humanos, eles alcançam a todos, tá certo? Então, vamos lá. Artigo 3. Gente, eu tô falando rápido porque é resumão, tá? E eu também não sou especialista, tá bom? Eu tô só falando para vocês a nível de conhecimento. Gosto de deixar muito claro isso, gente. Eu não sou doutrinadora, eu não sou professora de direito, tá bom? Vamos deixar claro isso. Eu sou uma pedagoga com bacharel em direito, então eu posso ajudar em legislação. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, tá? Todo indivíduo tem esses direitos. Ninguém será mantido em escravatura ou servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas, são proibidos, tá certo? A escravatura, o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos. Pessoal, existe um termo que vocês devem ter ouvido muito aí, que é o análogo a escravo, né? É a mesma coisa, tá? A incide aqui, tá bom? Que é quando você tem um trabalhador que você camufla a situação dele, mas ele trabalha em situação análoga à de escravos, tá? Essa situação, é isso que vocês estão pensando aí, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá bom? Artigo 5º. Existe um órgão dentro das Nações Unidas para falar só de trabalho, viu? Não vai dar tempo de a gente falar sobre tudo, mas ela visa isso, a resguardar o artigo 4º, tá bom? Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Desse artigo 5º, pessoal, nasceu uma outra declaração, que é a Declaração de 1984 contra a tortura, tá certo? Se der tempo, a gente fala sobre ela também, tá certo? E a gente, já como eu falei para vocês, né? Muitos países ainda vivem, inclusive os Estados Unidos. Eu não vou nem falar do Brasil, mas inclusive a Baía de Guantánamo, né? A gente sabe que eles têm uma violação lá, né? Vocês já devem ter ouvido falar que na época das guerras, né? Na época que eles foram, né? Da guerra contra o terror, eles migraram para um local para burlar as regras, a legislação deles, mas enfim, por mais que eles não estavam dentro do território americano, eles estavam violando a declaração, né? Enfim, eu estou falando aqui de ouvir, né? Eu não estou especialista, mas só para dizer a vocês que independente de você estar ou não no território, essa regra é para o mundo inteiro, tá? Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares de sua personalidade jurídica. Do seu nome, viu, gente? Você tem a sua personalidade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Tem direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Isso aqui, pessoal, é aquele que eu falei para vocês. Independe de questões econômicas, independe de questões de raça, independe de questões religiosas. Todos são regidos pela mesma lei. A partir do momento que você vive naquela nação, que você é um nacional, ou que você é um estrangeiro que habita naquele local, você tem que receber o mesmo tratamento. Entendeu? Por isso que sempre quando a gente fala em direitos humanos, às vezes as pessoas ela vem os direitos humanos. Não é, gente. Os direitos humanos, ele só quer o que os direitos humanos exige é que o tratamento seja igual. Se a lei diz que vai ficar 3 anos preso, então que todos fiquem 3 anos preso. Não é eu tenho dinheiro, fico 3 anos, o outro que não tem dinheiro fica 10. Entenderam? Então, prestem atenção. A gente é pedagogo, a gente é professor, a gente tem que sair do nível da ignorância, tá certo? Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de igualdade.
A gente não está falando do que é direito dos manos, como o povo gosta de falar. Não é sobre isso. É sobre uma pessoa que tem grana, que responde um crime grave em liberdade, e a pessoa que não tem grana fica morrendo dentro da cadeia. É igualdade. O tratamento precisa ser igual para todos, tá certo? Perante a lei. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito ao recurso, a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Esses aqui, pessoal, vou até falar aqui, até marcar aqui para vocês. Recurso efetivo para jurisdições. O que é jurisdição? Jurisdição é acesso à justiça. Todo mundo precisa ter igual acesso à tutela da justiça. Então, por exemplo, eu tenho um direito meu que está sendo violado em qualquer esfera, em qualquer local, municipal, estadual, particular, uma pessoa, um contrato que eu fiz na esfera do consumidor, qualquer local, eu estou me sentindo lesada, eu fui enganada, ou alguma coisa que eu tenho direito não está vindo para mim. Eu tenho direito à tutela jurisdicional. Não é por a tutela da justiça, que um juiz aprecie minha causa. Não é porque eu não tenho condições financeiras, não é porque eu não saiba ler, não é porque eu não tenha capacidade, né? Quando a gente fala de capacidade é quando você é menor ou quando você tem alguma doença mental, que eu não vá ter acesso a isso, tá certo? Então, o Estado precisa ter um arcabouço ali, ele precisa ter condições de dar a essa pessoa acesso à justiça, tá certo? E aí a gente fala da defensoria pública, a gente fala da promotoria, são várias esferas que vão dar esse acesso à jurisdição, tá certo? Artigo 9º, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Esse artigo aqui também decorreu várias outras declarações e no nosso direito penal ele é amplamente trabalhado. Então, o nosso Código Penal, ele traz vários princípios no nosso Código Penal para garantir que esse artigo 9º seja resguardado, tá certo? Então, assim, para que você seja preso, você precisa ter algumas, eu não vou me alongar aqui, mas você precisa ter várias condições, e para que você permaneça preso, existem outras condições maiores ainda. Vou dar um exemplo para vocês, que é a audiência de custódia agora, por exemplo. Para que você permaneça preso, depois de um certo tempo você precisa estar diante de um juiz. Você tem esse direito, que um juiz aprecie a sua prisão, tá certo? Não vou me alongar, porque a gente não está aqui para isso. Artigo 10º. Toda pessoa tem direito a uma plena igualdade, a que sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente, imparcial, que decida seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal contra ela seja deduzida. Veja, esse artigo ele diz o seguinte, que tudo precisa ser publicitado. Tudo que vai contra você, você precisa saber. Não, nada corre em segredo com você. E aí a gente vai tirar um parênteses aqui. Não estamos falando aqui do inquérito, tá certo? O delegado ali vai apurar, certo? Mas enquanto está em fase de julgamento, enquanto você vira réu, enquanto o juiz vai apreciar, não. A partir daquele momento você tem publicidade, você precisa saber do que você está sendo acusado, quais são as provas que tem contra você, quais são os testemunhos que foram arrolados. Então você tem a publicidade de tudo que você está sendo acusado. E o tribunal, aqueles que vão julgar você, precisa ser um tribunal independente. E como é que isso acontece aqui no Brasil? Existe uma justiça que é uma justiça instaurada já. Então, assim, todo o processo ele é distribuído de forma automática. Então, o juiz ele é um juiz independente, porque o juiz ele é distribuído de forma automática, ele não é escolhido. Ninguém vai escolher o juiz.
E existe algumas causas em lei no processo, na lei do processo, que diz assim, quando o juiz é impedido, quando o juiz conhece da causa, quando o juiz tem parentes na causa. Então, assim, existe várias proteções em lei para que esse juiz seja imparcial, tá certo? E aí vocês devem estar se rebuchando lá aí, porque a gente sabe que acontece. Mas entenda, gente, existe sim toda uma proteção em lei para que isso não aconteça, tá certo? E aí, Mauricélia, mas se acontecer, a gente tem um órgão chamado CNJ, que é o Conselho, que quando averiguado, né, essas improbidades, essas questões, ele apura e ele julga as situações, tá certo? Existe um órgão superior ainda para isso. E quando você é sentenciado e julgado, naquela sentença, o juiz precisa dar as razões da sentença. Não é, eu acho que você é culpado, enfim. Não. O juiz, ele vai apurar prova por prova na sentença, ele vai descrever e ele vai dar as razões da sentença. Ele vai dizer por que ele deu aquela sentença, tá certo? Então, as razões precisam estar bem definidas. Mauricélia, se não tiver, existe o recurso. Então, você não é julgado por um único juiz. Você é julgado por um juiz, por um tribunal, por outro tribunal. Então, existem as fases recursais. Então, assim, a justiça, ela preza pela imparcialidade, tá certo? Artigo 11, o Brasil, tá certo? Toda pessoa, a gente está seguindo aqui os direitos humanos. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente, até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público, em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas, que eu falei para vocês agora. Você tem a garantia da ampla defesa e do contraditório, tá certo? Então, quando você está sendo acusado, você precisa ter a ampla defesa, e aí você precisa ter direito a um advogado, você precisa ter acesso às provas. Eu não vou me alongar aqui, que se deixar eu fico falando até amanhã, não vou fazer isso. E ao contraditório, a conhecer do seu acusador, tá certo? Ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento de sua prática, eu vi uma questão com isso, tá? Preste atenção. Ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento de sua prática não constituam ato delituoso, à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicado no momento em que o ato delituoso foi cometido. Tá vendo? É lei. Do jeito que estava aqui, estava na questão. Do jeito que estava aqui, estava na questão. Mas eu falei assim, lá quando eu respondi a questão, eu respondi como se vocês não tivessem lido a carta. Tá entendendo? Dava para fazer, se vocês não tivessem lido a carta. Por quê, pessoal? Gente, a gente está falando de direitos humanos. Isso é um princípio do direito penal, que diz o seguinte, não existe pena de ato não descrito em lei. Não há de se julgar, não há de se penalizar ato que não foi descrito em lei. E descrito mesmo, entendeu? Pena, o ato tem que estar descrito. O ato, né, matar, a pena, totalmente descrita em lei. Tá certo? Daquele dia da promulgação da lei em diante, aquele ato é proibido. Da promulgação anterior, não é. Entenda, tá certo? Outra coisa. Por que eu estou dizendo que existe dois pontos? Porque a lei penal, ela é dividida em duas partes, tá? O ato, eu não vou falar os termos jurídicos, o juridiquês não, tá? Vou tentar não falar o juridiquês, vamos lá. A lei penal, ela faz assim, o ato, eu falo matar porque é não vou falar matar não, vou falar assim, vender curso na internet. É proibido vender curso na internet. Pena, 5 semanas de prisão.
Veja que o dispositivo tem duas partes. Primeiro, o ato, que é vender cursos na internet, e embaixo a pena, 5 semanas. Então, o dispositivo tem duas partes, tá? O ato e a pena. Todas essas duas partes do ato não é difícil de vocês entenderem, gente. Guarde na cabeça. Tanto a parte de cima como a parte de baixo só vai valer, meus amores, da data da promulgação da lei, da hora que a lei entrar em vigor em diante. A lei não retroage. A lei não volta no tempo em desfavor do réu. Nunca. Para acabar com o peão, para derrubar a pessoa, ela não volta. Tá certo? Por exemplo, por que você está falando isso, Mauricélio? Porque se essa lei, que era de 5 semanas para vender curso, passar a ser de 1 ano, quem está preso lá pagando 5 semanas não vai começar a pagar 1 ano, não. Porque ela já foi sentenciada para 5 semanas. Agora, se a lei foi promulgada dia 1º de dezembro de 2024 e eu cometer o crime dia 2 de dezembro de 2024, eu vou cumprir a pena de 1 ano. Mas se eu cometi o crime dia 30 do 11, eu vou cumprir a pena de 5 semanas, tá certo? Entenderam agora? Então, é do dia do ato. Se eu cometi o ato quando era outra lei, eu vou cumprir a pena da outra lei, da lei anterior. Quando a lei é mais pesada. Ah, Mauri, e se do lugar de 5 semanas, eles foram lá e colocaram para 1 semana? Aí sim retroage. Aí sim a pessoa a pena vai retroagir. Entendeu? A pena não retroage para prejudicar, mas se for para beneficiar o réu, ela retroage. Tá certo? Então, cuidado quando vocês forem responder essas questões lá na prova, tá certo? Mas a questão que eu vi, que eu respondi lá, eu tentei responder com vocês de uma forma interpretativa, tá bom? Aqui eu tô mostrando para vocês que isso está dentro do direito penal. E tá aqui descrita na carta, tá bom? Foi desse jeito aqui que tava lá, só que trocando, né? Falando que retroage e tal. Enfim, mas veja que se você ler mais de uma vez, você consegue fazer as questões. Mas assim, não dá para memorizar. Então, por isso que se vocês aprendendo o que o artigo está querendo dizer, fica mais fácil, né? Na hora que você for ler de novo, eu lembrei que aquele negócio da lei penal, tá? Artigo 12. Ninguém sofrerá intromissão arbitrária em sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção à lei. Pessoal, veja só. Aqui ele está falando que é o quê? Intromissões arbitrárias da sua vida privada, família, domicílio, correspondência, honra, reputação. Aqui ele está atacando duas esferas. Ele está atacando o Estado e o particular. Porque essa proteção, ele tá dizendo assim, olha, o Estado vai ter que fazer leis que proteja a pessoa contra a intromissão do Estado e a intromissão do particular. A outra pessoa também não pode intrometer. Você sabe que é crime abrir correspondência dos outros. Vocês sabem, né? Existe o crime contra a honra e a dignidade. Então, proferir aí devaneios contra a honra e a dignidade da outra pessoa também é crime, tá certo? Contra a sua família também é crime. Invadir a casa é crime. Então, tudo isso que vocês entenderam o que ele está querendo dizer. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que cabe ao Estado proteger a pessoa contra ele mesmo e contra os outros. Então, o delegado, quando você vai lá na delegacia, ele não é da cabeça dele, não. Se você chegar lá pro delegado e falar assim, a pessoa lesou a minha honra. Não cabe o delegado dizer se lesou ou não lesou. Tá bom? Não é da cabeça dele, é da sua. Se você achou que lesou sua honra, você vai entrar com uma ação penal privada. Você
vai entrar contra aquela pessoa. É uma ação penal, uma ação criminal sim, mas é privada, é sua. Você vai pedir para o delegado e estará um inquérito. Tá bom? O delegado vai apurar o crime e se houve o crime, você vai entrar com esse processo. Tá bom? Porque foi você que foi ofendido. Tá bom? Para vocês entenderem como o Estado teve que proteger essa honra, que é uma honra subjetiva, gente. É sua honra. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, ô feia, eu não vou ligar. Mas se for outra pessoa, a pessoa pode se sentir mal. Pode estar com uma depressão, pode, né? Entendeu? Então é muito subjetivo isso, tá? Guardem isso aí na cabeça. Eu tô falando isso, gente, porque sabe lá o que esse povo vai perguntar. Artigo 13. Toda pessoa tem direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior do Estado. Então, veja, existe limitação para você sair do seu território, da sua soberania, né, do seu território soberano, do qual você é nacional. Talvez você possa pedir autorização ou não, né? Vai depender do tipo de ligação que o seu Estado tem com o outro. Mas dentro do seu território, do qual você é nacional, você tem livre acesso. Essa liberdade, pessoal, é muito antiga. Então, você pode ir para qualquer estado e morar em qualquer lugar que você queira. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Então, veja, uma coisa que é um exemplo muito legal, que você pode anotar aí do lado, Cuba. Lembra de Cuba? Que as pessoas tinham que fugir de lá? E na época das Olimpíadas, eles aproveitavam as Olimpíadas para pedir asilo, porque eles não conseguiam sair. Tá? Artigo 14. Gente, eu estou tentando correr, viu? Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Pronto, tá aqui. Lembra que eu falei do asilo? Esse direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins dos princípios das Nações Unidas. Lembra que eu falei? Asilo político ou humanitário. Eu matei uma pessoa e o Estado quer me prender. Só lamento, entendeu? Hashtag esteja preso. Por quê? Porque você não cometeu crime político. Não é um crime político, é um crime comum. Entendeu o que é crime comum agora? Eu cometi fraude ao... Tô tentando buscar aqui na minha cabeça um exemplo para vocês. Houve porque eu não sei se é muito comum para vocês. Houve uma pessoa que da CIA, né? Que ele divulgou documentos americanos, né? Da CIA. E aí ele foi acusado de crime. E ele queria asilo político, e ele teve asilo político. Porque, na verdade, ele disse, não, eu estou indo contra o Estado. Eu estou perseguido político. Entendeu? Então, é isso que o Estado que está recebendo o asilado é que precisa saber. Isso é político ou é criminal? Não, ele é um desertor, porque ele era um servidor público, né? Ele é um desertor ou ele é um exilado político? Entenderam? Aí a diferença, mais ou menos. Agora, eu tô falando assim para ser mais complicado, mas assim, basicamente é isso. Eu matei porque eu quis matar. Eu não tive que matar para me defender porque eu estava sendo perseguido político. Porque acontece, viu, gente? Tem muito asilo assim também. Artigo 14. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de... isso aqui eu já li. Desculpa, gente, estou voltando aqui. Artigo 15. Todo indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade. Lembra que eu falei dos apátridas lá? Todo mundo tem direito a uma nacionalidade, que é a briga, né? De que a gente tem os estados, que a guerra acabe, sei lá quando. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, você pode sair do seu país quando você quiser e se tornar nacional de outro país, se aquele outro país assim permitir, tá certo? Artigo 16. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de se casar e de constituir família, sem restrição alguma,
de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura de sua dissolução, ambos têm direitos iguais. Aí a pessoa vem para mim e fala assim: homem, mulher, Marcelo, como assim? Não é mais assim. Claro que não, meus amores. Isso aqui é de 1940 e bolinha. Tá bom? Isso aqui já mudou, né? A gente sabe que os direitos humanos já evoluíram, que a gente sabe que essa noção de família é heterogênero, né? Homem e mulher, não existe mais, né? A gente tem as relações homoafetivas, enfim, saibam disso. Mas é um direito do homem e da mulher se relacionar tal qual como queira, tá bom? E aí, se unir e se desunir também é um direito. Igual, na hora e no momento que eu quiser também eu tenho o direito de entrar e sair do casamento. O casamento não pode ser celebrado sem livre e pleno consentimento, claro. A família é elemento natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção desse Estado. Então, é o direito de tutela do Estado da família. Então, por isso que aqui no Brasil existe uma particularidade no direito civil, que é o direito de família, tá certo? E nesse direito de família, existem várias tutelas especiais, que é a preservação da casa, que é, por exemplo, uma casa, por exemplo, existe uma dívida, a casa da família não pode ser leiloada, várias coisas que eu não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês, mas veja que existe a tutela da família. Artigo 17. No direito penal também tem, então, enfim. Toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. É um direito basilar, né? É um direito de segunda dimensão. Você tem direito à propriedade. Lá na primeira aula eu falei sobre as dimensões dos direitos, tá certo? Voltem lá para vocês saberem. O direito à propriedade é um direito de segunda dimensão, gente, é básico. É um direito de subsistência. Você tem que ter direito à propriedade. Ninguém pode ser abertamente privado da sua propriedade. E é o primeiro direito no qual a gente coloca um divisor de águas do Estado. No Estado não, para o Estado, né? No qual o Estado não pode de forma nenhuma entrar dentro, Ave Maria, o Estado não pode invadir a minha propriedade, o Estado não pode dizer o que eu vou ou não comercializar, a não ser que aquilo seja proibido em lei. O Estado não pode dizer qual vai ser a minha vida empresarial ou carreira, a não ser que seja proibido em lei, tá certo? A liberdade de profissão, a liberdade profissional é uma parte disso, entendeu? Você tem liberdade para fazer o que você quiser, desde que seja legal. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto ou pelos ritos. E aí, pessoal, eu vou soltar aquela coisa que eu acho que a gente repete, e às vezes nas escolas as pessoas não entendem. Em alguns casos, a gente é um Estado laico. O que isso quer dizer? Nós não versamos uma única religião. E nós não versamos religião nenhuma. Mas nós acolhemos a todas. Então, na escola, a gente tem que tomar muito. Na escola, eu estou falando porque é nosso foco. Então, quando ele fala que a gente agride o outro, quando a gente obriga a que ele participe, muitas vezes, de momentos ligados à nossa religião. Tá bom? Então, assim, isso é muito importante. A liberdade religiosa. Aí a liberdade de pensamento, consciência e religião. Aqui eu tô dizendo, gente, que não existe certo e errado. Então, assim, na minha religião existe Deus e demônio. Mas na religião do outro, não existe isso, gente. Para eles é normal isso. O que não é normal para mim é normal para o outro. E tá tudo bem. E às vezes na criança, gente, isso é muito sério.
Eu parei aqui para dizer isso para vocês. Cuidado na escola em relação a isso. Quando a gente trabalha com raízes, matrizes africanas, religiões de matrizes africanas, é um problema na escola. É um problema seríssimo. É uma noção de mal e bem que na religião africana não existe. Vão estudar, meus amores. A gente vai vencer o preconceito, acabei de dizer, com a educação. Mas a educação tem que começar com nós pedagogos. Vamos estudar. Eu sou católica. Para eu conseguir ensinar, eu preciso aprender sobre as outras religiões. Mas aprender mesmo, viu, gente? Bunda, cadeira e leitura. Vá ler, vá aprender. Vá tirar os estigmas da cabeça, tá bom? Por quê? Porque isso é direitos humanos. As outras crianças que não são católicas, que não são cristãs e que não são das outras religiões cristãs, precisam ter contato com a religião delas dentro da escola também. Precisam ver que a cultura delas também é enaltecida dentro da escola. A gente não pode privilegiar só uma. Ou então a gente vai extinguir todas, que eu acho um erro. A gente tem que falar de toda a cultura que existe, tá certo? Então, se a gente sabe que dentro do nosso bairro, que dentro da nossa comunidade, tem terreiro, tem candomblé, tem isso, tem aquilo, por que a gente não vai falar disso na escola? A gente se faz parte da cultura da criança. Se tem um avô, um tio, uma pessoa que pratica, se tem um espírita, se tem um... Enfim. Então, direitos humanos é liberdade, gente. É liberdade de aprender, é liberdade de conhecer, é quebrar esses paradigmas, tá certo? É a criança se sentir livre para dizer, olha, minha avó, ela vai no terreiro, a minha tia vai no terreiro, minha mãe vai no terreiro. As crianças se sentem constrangidas. Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa, tá bom? Vamos abrir a cabeça, tá certo? Isso é direitos humanos. Artigo 19. É eu poder falar da minha cultura sem sentir que o outro está com medo de mim, que sente receio por mim. Pelo amor de Deus, gente, vamos melhorar. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião. E aí, vamos lá. Liberdade de opinião e expressão. O que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e procurar receber e difundir sem consideração de fronteira, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Opa, Lelê! Aqui é sem limite, sem prazo? Não. Veja que ele está falando que você tem liberdade de opinião. Você não está livre para ofender. Não é sobre ofender. Tá bom? Liberdade de opinião não é sobre ofensa. Pronto, eu estou aqui como Mauricélia Rabelo. Eu tenho a minha liberdade de opinião, de me expressar. Eu estou me expressando aqui. Eu não estou aqui me configurando como servidora pública. Eu estou aqui como Mauricélia. Eu estou me expressando aqui como professora. Tá certo? Minha liberdade esbarra no momento em que eu não vou ofender ninguém, mas eu posso estar aqui me expressando. Tá bom? E vocês têm todo o direito de discordar, mas com respeito à liberdade de opinião de vocês sobre a aula que eu estou dando. Entenderam? Mas é com respeito. Artigo 20. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião, associações pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Eu lembro do sindicato, viu, galera? Guarde no coração. Existe o sindicato, ele pode se reunir. Você é obrigado a fazer parte do sindicato? Não. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte da direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Eleição. Democracia. Eu sou mesária. Entendeu? A participação em todo o processo eleitoral, ele é totalmente público. Ele é totalmente aberto. Então, assim, você entra lá e se diz mesária, olha, eu quero ser, e eles te convocam, você vai lá. Eles não sabem nem, me conhecem pelo número de CPF. Quando eu vou, eu estou lá na sessão, e eu sou responsável por cuidar da integridade da urna.
Entenda, isso é a plenitude da democracia, tá certo? Toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do Estado. Eu preciso de uma declaração lá na prefeitura, dizendo que eu sou proprietária de um terreno lá na Rua das Quincas. Não sei nem se existe essa rua. O funcionário da prefeitura pode dizer assim, eu não vou te dar essa informação. Não! A informação é pública e o dever dele é informar, então ele tem que me dar a declaração. Então, quando vocês chegam na escola pedindo uma declaração para a diretora, às vezes a diretora está enrolada, mas ela vai lhe dar a declaração porque é uma obrigação dela. Se vocês pedirem a declaração todo dia, a diretora vai dar? Vai, chorando, vai. Ela vai pedir, pelo amor de Deus, para vocês pararem? Vai, mas ela tem que dar, tá bom? Então, histórico, nota, toda informação que tiver do aluno é uma obrigação minha fornecer. Pessoal, aprendam a pedir sempre as prestações de contas dos órgãos públicos. Ninguém me pede a prestação de contas da escola. Eu acho tão triste isso. Tem os pais que vão participar, né, do conselho, mas eles não pedem para ver. Vão ver, gente, eu faço com tanto carinho. Vão lá ver a prestação de contas, gente. Tão linda, dá tão trabalho, vocês nem imaginam. Vão apreciar esse documento maravilhoso de 50 páginas, mas é de vocês. Então, é um órgão público e ele tem que estar aberto para vocês, tá bom? A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. Deve exprimir, através de eleições honestas, a realização periódica do sufrágio universal. Olha que palavra linda, gente! Sufrágio universal é igual. Com voto secreto ou segundo processo equivalente, que salvaguarda a liberdade do voto. Não é lindo? É lindo, gente, o sufrágio universal. A gente é votado e a gente vota. A gente é votado e a gente vota. Isso é o sufrágio universal. Tá certo? A gente participa de todo o processo. Tá bom? Toda a pessoa, como membro da sociedade, artigo 22, 22º, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Olha aí, galera, segurança social. E pode legitimamente exigir a satisfação de direitos econômicos, sociais, culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional, à cooperação internacional, à harmonia, à organização e os recursos de cada país. Pessoal, direitos sociais são direitos importantíssimos. Aí a gente está falando dos direitos individuais, né? São direitos fundamentais. Mas a gente está falando de direitos de primeira ordem, né? É o direito à vida, é o direito à privacidade, é o direito ao nome, enfim. A liberdade, enfim. Mas os direitos sociais, que é o direito à educação, ao lazer, ao trabalho, gente, são direitos importantíssimos e que precisam ser tutelados pelo Estado. Então, vocês, futuros servidores, o que já são, que vão ser servidores novamente em outros cargos, estão dentre os servidores, eu acho assim, que prestam serviços da ordem da magnânima, né? Daquela... a gente é a base, né? Porque o Estado só funciona porque nós temos educação. Saúde, claro, né? Os outros, mas assim, entenda que é a base para que o Estado continue funcionando e evoluindo. Entendeu? São direitos de base que a gente chama, tá bom? Então, assim, a carta traz, por último aí, ela dizendo que, como membro da sociedade, você tem esses direitos. Então, a escola é, a gente como professor, a gente é a porta de entrada dessa criança para o mundo da sociedade, para o mundo social. Então, a gente é a porta de entrada da criança para o mundo crítico, para que a gente forma seres humanos críticos, né? A gente passa do básico, né? Tem aquela pirâmide, né?
das necessidades, a gente tira a criança da necessidade básica, né, que são os direitos fundamentais, e passa a criança a desenvolver um pensamento crítico e ela começa a exigir do mundo e da sociedade necessidades maiores. Entendeu? Ela começa a ter atitudes, a gente passa a trabalhar com ela conteúdos atitudinais, a gente passa a perceber, ela começa a se perceber como ser humano e que um ser humano que está inserido com outros seres humanos em uma sociedade, em um coletivo, em uma história, em uma cultura, tá certo? Então, assim, veja que a gente, quando for tratar de direitos humanos na educação, veja como é importante, e ela em vários momentos apareceu aqui na carta. Tá certo? Gente, eu vou encerrar por aqui, porque nós temos mais... Deixa eu ver que tempo que eu tenho aqui de aula ainda. Não, dá para dar uma lida aqui para vocês. Vamos lá. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho. Lembra que eu falei para vocês? A liberdade de trabalho, a livre escolha do trabalho, as condições equitativas e satisfação do trabalho e proteção contra o desemprego. A gente aqui tem o Ministério do Trabalho, né? Como vocês bem conhecem. Eu estava até dando esse exemplo. Se o seu patrão não cumprir com as leis, se você não puder ou você não souber como, você tem um local para que você tenha essa tutela de direitos, que é o Ministério do Trabalho. Você não precisa ir na justiça. O Ministério do Trabalho faz isso por você, né? Isso é uma forma de proteção. Todos têm direito, sem discriminação alguma, de um salário igual por trabalho igual. Vocês sabem que isso ainda não existe. A mulher, a gente sabe que ganha menos do que o homem. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que é o tal do salário mínimo, que a gente sabe que ainda não é satisfatório, que lhe permita e à sua família uma existência conforme, com a dignidade e completada, se possível, por outros meios de proteção social que vocês conhecem quais são, certo? Toda pessoa tem direito a fundar com outras pessoas sindicatos, que eu falei com vocês. A filiação obrigatória? Nunca. Artigo 24. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e das férias periódicas. E aqui esse artigo vocês não vão esquecer, né? Eu vou até marcar aqui, ó. Limitação razoável. Lembra da escala 6/1 aí, que tá a briga grande? Então é isso, né? Agora a gente tá... Os direitos estão sendo sempre repensados e modificados, né? Então, não vou entrar no mérito porque realmente eu desconheço qual é a questão. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família saúde e bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais. E tem direito à segurança ao desemprego, no desemprego, que aí a gente sabe, né, que é o assistência, a invalidez, viuvez, nananã. E aí a gente tem aqui no Brasil a Seguridade Social, que é o INSS, né? Vocês conhecem bem. A maternidade e a infância têm direito de ajuda e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do patrimônio gozam da mesma proteção social. Então, é aquele negócio, né? É filho, tem a mesma proteção. Isso aqui, pessoal, mudou anos depois, porque vocês sabiam que no Código Brasileiro, no Código Civil Brasileiro, existia o filho do casamento e o filho fora do casamento, né? Então, isso realmente era assim. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à educação. Olha aí. A educação deve ser garantida pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. Ensino elementar é obrigatório. Esse elementar que a gente vai ver que ele foi descrito em outras convenções, tá certo? O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve ser aberto a todos, em plena igualdade em função do seu mérito. Não vou nem comentar, tá? Porque isso aqui a gente vai ver mais detalhadamente, porque depois isso veio se regulamentando, né? Esse acesso aí.
A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao esforço dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todos, em todas as nações e todos os grupos sociais e religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Exatamente como o Plano Mundial de Educação para Direitos Humanos, tá certo? Que vai ser outra aulinha da gente. Aos pais permanece a prioridade no direito de escolha do gênero da educação para dar a seus filhos. Aqui no Brasil a gente só tem a escola, né? A criança tem que ir para a escola. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de usufruir as artes e participar de progresso científico e todos os benefícios que eles resultam. Lembra que eu falei da historinha lá que queimavam-se os livros, que não poderiam estudar fora? Pronto, é bem por aí, viu, gente? Dessa proibição que existia. A gente sabe que é meio fora da nossa realidade hoje. Daqui do Brasil, né? Mas em outros países talvez ainda exista. Todos têm direito à proteção dos seus interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica. E aqui é o direito da propriedade de pensamento, né? Ou, propriedade de pensamento, não. Da autoria, da... Ai, meu Deus, fugiu agora o nome. De não fazer do chat do Google, né? De você pesquisar no Google e pegar a coisa dos outros, autoria, né? Então, é isso. Toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos de liberdade enunciados na presente declaração. Deixa eu tomar uma água aqui que a voz já está falhando. Artigo 29. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora a qual não é possível o livre desenvolvimento de sua personalidade. Então é isso. Teve uma questão também sobre isso. Claro, gente. Se existe uma fraternidade, existem direitos e deveres. Não existe um mundo no qual só existe direitos. E na questão ele quis ensinar isso, que como é uma declaração de direitos, não existe deveres. Não existe, né, gente? Não é factível, né? No exercício desse direito e no gozo das liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusiva a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos. Então, tudo que não é proibido em lei é permitido, né? A lei precisa vir dizer, foi o que eu falei, está lá em cima, né? Naquele artigo que a gente leu. Se a lei proibiu, se a lei não proibiu, ainda pode ser feito. No momento em que a lei é promulgada, que proíbe aquela ação, então a ação deixa de ser permitida, ok? Mas só naquele dia, naquele momento, ok? Ela não retroage. Liberdade dos outros, e o reconhecimento e o respeito dos outros e liberdade dos outros a fim de satisfazer as justas exigências morais da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Então, por exemplo, o meu direito vai até o direito do Estado, da coletividade, eu estou falando de Estado no sentido de coletividade, e o direito individual da outra pessoa que mora do meu lado. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Por quê? Porque existe o direito do outro. Em alguns casos, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Tá certo? Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado, prestem atenção, destruir direitos e liberdades aqui enunciados. Veja, ele está falando o seguinte para vocês. Tudo que a gente disse aqui, nada pode ser. Vocês já têm lá, então vocês só vão aumentar. Tá? A declaração serve para que os direitos sejam aumentados, não diminuídos.
Então, por exemplo, tem coisa que não tá aqui, mas já tinha lá. Tá, beleza, continua como tá lá. Entenderam? Então, assim, tudo que versa sobre direito, gente, geralmente, eu quero que vocês guardem na cabeça, é para aumentar, é para melhorar. Então, tudo que é para melhorar, se mantém. E o que não tem, a gente incorpora. Tá certo? É isso que eles estão dizendo. Então, de forma nenhuma, essa carta vai ser usada para diminuir, sempre para aumentar direitos. Tá certo? Pessoal, acredito que é assim, primeiro, de novo, né? Toda vez que eu vou tentar fazer isso para lembrar vocês, eu não sou especialista. Aqui eu tô tentando ajudar vocês a estudar, tá certo? Porque eu sei que é difícil estudar sozinhos, né? Eu sei que é muito difícil ler isso tudo sozinho, principalmente que quando a gente vai lendo, vai aparecendo umas palavras que a gente não conhece, e aí a gente amarra ali. Então, a minha intenção é essa. É quando a gente lê esse negócio, a gente tem uma ajudinha ali para ler, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da leitura. É uma leitura obrigatória, por isso que eu botei no canal. Não tem como, a gente tem que fazer a leitura dessa carta, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.